Boa tarde. Nós vamos dar início ao nosso ateliê com o professor mestre Eduardo Augusto Farias. Ele é assistente social, tem experiência como professor universitário no curso de serviço social e é professor de cursos livres. Atualmente ele é doutorando em educação pela UEL, mestre em serviço social e política social pela UEL. Licenciado em Sociologia, graduado em Serviço Social pela Unespar, campus Apucarana, e é autor dos livros A Entrega do Filho à Adoção, Realidade e Desafios a Atendimento Profissional 2020, Trabalhando com Pessoas com Deficiências e Suas Famílias, a Caminho das Perspectivas Mais Inclusivistas, 2021, coautor do livro Para Entender o Enegrecer, Glossário Afrocentrado, 2021, e organizador do livro A Atenção às Pessoas com Autismo, um abraço interdisciplinar, publicado pela Nova Praxis Editorial. Atualmente é membro discente da Comissão de Heteroidentificação para ingresso dos programas de pós-graduação da UEL, mestrado e doutorado. É parecerista, avaliador de várias revistas científicas, autor de vários artigos científicos. Suas áreas de atuação e pesquisas envolvem o campo da educação inclusiva, antirracismo, infância negra, maternidade negra, adoção, educação de jovens e adultos e rede intersetorial de trabalhos com famílias. Professor, seja bem-vindo. Que nós estejamos, né? Seja bem-vindo, tenhamos um ateliê maravilhoso. Se Boa precisar de tarde, ajuda. Elis. Boa tarde, Elis. Boa tarde a todos que estão assistindo, que irão assistir. Eu agradeço a Elis pelas palavras e vamos começar, então, o nosso ateliê, né, que vem agradecendo o convite da professora Marta Furlan para que nós pudéssemos estar aqui enquanto uma equipe potente nesse evento e para que a gente possa fomentar a discussão sobre a adoção. Nesse evento, né, que tem uma dimensão muito importante por tratar das infâncias nas múltiplas infâncias. Então, eu vou começar aqui com o título de nosso ateliê, que vai tratar da infância negra e adoção a partir de olhares decoloniais em relação à maternidade, à afrocentricidade e à dimensão educativa para entender o enegrecer e a multiculturalidade, né? Nesse sentido, nós vamos entender, primeiro, a questão do enegrecer para depois, a partir dos objetivos que nós temos nesse ateliê, entender a relação da adoção, não numa perspectiva romântica, mas entendendo os aspectos relacionados à adoção, à maternidade negra, e também ao processo de adoção em relação aos adotantes, né, que muitas vezes pode se configurar numa família branca, adotando uma criança negra, numa família negra, adotando uma família branca, numa família LGBTQIA+, né, que vai tratar do conjunto da adoção para que nós possamos entender essa dimensão. Então, primeiramente, nós vamos entender o enegrecer, o preconceito contra a filiação adotiva e a multiculturalidade na família e na escola, né? A Bell Hooks é uma pesquisadora que vai trazer que o aprendizado é lugar onde o paraíso pode ser criado. A sala de aula, com todas as suas limitações, continua sendo um ambiente de possibilidades. Nesse campo de possibilidades, temos a oportunidade de trabalhar pela liberdade, de exigir de nós e dos nossos camaradas uma abertura de mente e do coração, que nos permita encarar a realidade ao mesmo tempo em que
coletivamente imaginamos esquemas para cruzar fronteiras, para transgredir. Isso é a educação como prática da liberdade. A Bell Hooks é uma pesquisadora que trabalha bastante com a perspectiva do Paulo Freire. Então, ela vai dimensionar que o aprendizado é um lugar onde o paraíso também pode ser criado. A escola é um lugar onde pode ter sofrimentos, né, porque é um lugar que apresenta bullying, que apresenta racismos, que apresenta um ambiente institucional, né, que muitas vezes é moralizador, mas ela também pode apresentar questões que levam os alunos a refletir a partir de diversas perspectivas e abordagens pedagógicas, e que nós podemos trabalhar pela liberdade, né, e entender as singularidades, as particularidades de nossas crianças, né, que estão inseridas na educação. Crianças e adolescentes que precisam de uma abordagem, muitas vezes transversal, e que abrange uma educação que se intersetorializa, política de educação, assistência social, saúde e demais políticas públicas que possam garantir os direitos inerentes à criança e ao adolescente. Então, a criança negra, ela vai no seu primeiro dia de aula e muitas vezes ela volta chorando, ridicularizada por algum traço do seu rosto, a cor da pele ou pelo cabelo, né? Isso acontece ainda muitas vezes nos ambientes escolares, né? E se encontra presente no cotidiano das pessoas negras. São situações que nós passamos enquanto pessoas negras e que se entrecruzam, né? Quando nós vamos conversar com os nossos camaradas, muitos deles passaram por situações que são parecidas. Então, o estudante passa no vestibular, entra na faculdade, também se depara com a clássica solidão étnica, né? Ao perceber que é o único negro de sua turma. Então, às vezes, isso ainda se faz muito presente no contexto da academia. Lógico que tem a política de cotas, então, situações de reparo, né, de políticas reparatórias que estão diminuindo esse enorme abismo social. E quem nunca foi perseguido em supermercado ou shopping, né? Homens negros, mulheres negras geralmente são perseguidos em supermercados, shoppings, e todas essas situações reforçam que ser negro é um constante ato de resistência. Então, as crianças negras, elas também resistem nos cotidianos escolares. E nós não escolhemos ser negros ou resistentes, né? Tampouco se escolhe estar no campo visual de quem é racista, né? Nós trazemos essa abordagem, né, a partir desse livro aqui, que é Para Entender o Enegrecer, que é de autoria minha e da pesquisadora Sarita Amaro, que é uma pesquisadora de renome na educação, do serviço social na educação. Então, o sentido de educar e o processo de investida na formação docente, ela requer uma amplitude de olhar para as infâncias, para as crianças, visto que a infância é uma condição da experiência humana que se coloca como latência, como tensão constante entre tempo e experiência. Então, a infância, ela também é o ponto de partida para reflexões, né? A criança reflete, né, nesse sentido, e nós, como educadores, temos o dever de refletir sobre a formação do sujeito, sobre o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Então, é reconhecida como horizonte de possibilidade para pensar sua condição no mundo contemporâneo, que tem perpassado por tantas mudanças. Então, nesse artigo, a professora Marta Furlan e o Alexander Silva vão trazer os sentidos de educar e como que a gente pode entender as possibilidades de estar dimensionando os processos educativos em relação às crianças negras. Então, segundo o Alexander Silva e a professora Marta Furlan, as diretrizes curriculares nacionais para a educação vão preconizar um trabalho voltado aos princípios fundamentais, como solidariedade, respeito, as diferenças culturais, a valorização das identidades, as singularidades da criança, ou seja,
Então, desde muito pequenas, as crianças devem ser mediadas na construção de uma visão de mundo e de conhecimento como elementos plurais, né? Entender a pluralidade e formar atitudes de solidariedade, aprendendo a identificar e combater preconceitos que se incidem sobre as diferentes formas como os seres humanos se constituem como pessoas. Então, as crianças negras, no ambiente escolar, elas podem sofrer, né, e sofrem diversas situações de racismo, de exclusão. Quantas vezes não se vê crianças negras, muitas vezes sozinhas, na hora do intervalo, né? Então, o professor, né, o educador, nós também, eu, enquanto assistente social, temos que ter um olhar, né, um olhar de entender as particularidades, de entender as singularidades das crianças, dos adolescentes, tentando entender como se manifesta o racismo na escola, como se manifesta o bullying, que gera situações de inclusão, na quais crianças podem, muitas vezes, se sentir inferiorizadas no ambiente escolar. E temos o dever, né, de empoderar, de levar essa criança a se empoderar, fortalecer os processos educativos para que ela possa se desenvolver na escola, né, de uma forma integral, de uma forma contínua, né, de uma forma pedagógica. Então, há uma certa invisibilidade em relação às crianças negras, que vivem e convivem com todos os tipos de situação e contextos, em diferentes territórios culturais, econômicos, educacionais, afetivos. Então, a padronização do ser criança revela nas atividades de prontidão que são usualmente reproduzidas, principalmente quando se trata de trabalhar a identidade e a estrutura corporal do ser humano. E logo vem a pergunta, pelas crianças, que não se pode calar. Professora, é para pintar de cor de pele? A cor de pele tornou-se cultura de representação da pele do ser humano, revelada pela cor salmão claro. Então, a professora Marta e o Alexander vão trazer essa discussão que eu achei super interessante em relação ao lápis cor de pele, né, que muitas vezes ainda se torna uma pergunta das crianças negras, né? E o professor ele pode estar mediando essa situação no sentido de fortalecer os processos de empoderamento para que essa criança possa entender a importância da sua cor de pele, a importância dos processos relacionais que envolvem a história do Brasil e a resistência do povo negro, né? Falar do povo negro enquanto resistência, enquanto situações de superação. Então, é importante dimensionar isso para que a criança negra ela se sinta fortalecida na escola, para que ela sinta orgulho, né? E seja vista, seja interrelacionada no contexto de representatividade, né, para que ela se sinta representada no ambiente escolar. E o professor é um mediador desse processo. Então, cotidianamente, esses preconceitos raciais, eles vão marcando o território de padrões, de estigmas, de negligência, né, de padronização, de uma cultura que é uma cultura muitas vezes voltada ao eurocentrismo, né, e é uma perspectiva que muitas vezes invisibiliza os processos de resistência da população negra. Então, esses elementos aparecem face às diferentes características de crianças negras, que, de certa forma, negam suas histórias, gerações, etnias. Então, a neutralidade docente, ela é percebida, ela pode ser percebida, né, na entrega do lápis de cor de pele, né? Diante disso, as crianças que não têm aquele tom de pele se veem numa situação de representação do que não é real, né? Daquilo que não confere a sua identidade. Então, eu já falei, né, do processo do professor como mediador, no sentido de fortalecer, no sentido de levar ao empoderamento das crianças,
negras, e, sobretudo, também dos outros alunos entenderem a perspectiva da multiculturalidade, né, presente no ambiente da escola, né, fortalecer nas suas aulas o processo de ressignificação, né, de entender a cultura das pessoas negras, a história de resistência do povo negro, e isso também pode ser construído a partir da dimensão da infância, né? Nós sabemos que as mulheres negras, né, geralmente trabalham com o empoderamento de suas filhas, de seus filhos, né? E isso é muito importante, né, nesse território que é construído por padrões, né, de estigmas e de negligência. No meu trabalho na educação, eu atuei em APAES e atendia uma mulher negra que ela falava: Eduardo, todo dia levo minha filha, não usou essa palavra, ao empoderamento, porque eu, quando vou pentear o cabelo dela, quando vou conversar com ela, eu falo: você é linda, você é resistente, né? Então, elas vão é, empoderando, fortalecendo esse processo de empoderamento, que é do individual pro coletivo, né? Com suas filhas, com seus filhos, né? Muitas vezes isso vem a partir da nossa cultura, né? Que é construída na dimensão de uma cultura africana, né? E podemos dizer afro-brasileira. Então, ser negro é um desafio cotidiano, né? Porque nós temos que mostrar nosso valor frente a frente, o preconceito. E, curiosamente, isso nos torna mais fortes, né? Porque a cada tentativa de eliminação, né, de nossa ancestralidade, a cada tentativa de negação, a cada não recebido, nós voltamos cada vez mais fortes, e nós nos reerguemos, né, ao longo de uma vida toda. Então, é um poder de resistência, né? Nós aprendemos a ser fortes pelas situações que nós vamos identificando, né, e que vamos passando, e até mesmo pelos sofrimentos que vamos tendo no ambiente da escola, no ambiente da família, né, que é muitas vezes também institucionalizado, né, no ambiente das instituições sociais em geral, né, onde se manifesta o racismo estrutural e o racismo institucional. Então, nós precisamos quebrar os racismos por dentro, né? E isso só se faz pela via da educação, né? A gente consegue entender que se faz pela via da educação, transversalizada com outras políticas públicas, né? Então, quem educa, quem nós com quem precisamos falar e o que precisamos dizer. Então, acreditamos que precisamos revelar a nossa cultura, a nossa história, nossos valores, saberes e personalidades que nos referem por ser um importante caminho construtivo, né, o caminho de construção da educação, né, que nós vamos tendo com nossos professores, com os pedagogos, com os profissionais que atuam na comunidade escolar, né, porque é um processo de construção contínua, né, e esses elementos, ele deve e pode ser trabalhado na escola a partir de todos que atuam na escola e também ser levado para a comunidade escolar, como, por exemplo, os professores, os pedagogos, os trabalhadores que atuam na limpeza da escola. Então, é um processo de formação contínua, né, que leva a potência da escola, né, e nós temos que levar adiante quem somos, oferecer novas referências também para os educadores, para as mães, para formadores de opinião e para a ampla sociedade, a respeito da questão do racismo na escola, a respeito da questão
da adoção, a respeito da questão da multiculturalidade também, no sentido de todos se entenderem ali no ambiente escolar, cada um valorizar a cultura do outro, né, sem a manifestação de preconceitos. A gente vive numa sociedade que é preconceituosa e a gente tem que se entender também participe desse processo. Então, é um processo de desconstrução contínua, né? A superação dos preconceitos, tal como vai dizer Agnes Heller, né, que vai tratar no cotidiano e na escola essa relação dos preconceitos, dos juízos de valor, como são formados os juízos de valor e a moralização social. Então, eu trago aqui para vocês a adoção e as suas várias interfaces. Trago a questão aqui, tem a Giovanna Eubank com os filhos dela, que se trata de uma família multicultural, né? Trago também um casal negro também, que saiu na mídia, eles adotaram essa criança negra, e a reportagem trazia a questão deles serem parados nos ambientes, né, até mesmo pela polícia, porque falavam que a criança não podia ser filho deles, né? Então, assim, são questões que a gente também tem que entender no contexto da adoção, e, lógico, saindo de uma perspectiva da adoção romântica. E trago também aqui o Tony Reis, né, a família do Tony Reis, se eu não me engano, foi a primeira filiação adotiva homoafetiva aqui do Brasil, que aconteceu aqui no estado do Paraná. Né, o Tony Reis, quem não conhece, é um líder do movimento LGBT QIAP+, e aqui estão os 3 filhos, né? Eles adotaram eles quando eram crianças ainda, agora eles estão adolescentes, né? Então, temos a adoção em suas várias interfaces, e ela tem que ser entendida a partir desse aspecto multicultural, né? Que diante também do contexto da multiculturalidade brasileira. Então, aqui, a gente entendeu um pouco, né, falar um pouco do processo dos preconceitos que se dão a partir da infância negra, e esses preconceitos também podem ser manifestados interrelacionados à questão da filiação adotiva. Nós sabemos que no Brasil, a maioria de crianças que estão na fila de espera ou que são adotadas são negras, né? No contexto do IBGE, negras ou pardas, e essa situação que remete à adoção, ela tem que ser tratada interseccionalmente, a partir de gênero, de classe social, gênero, raça e classe social. Então, nós vamos entender um pouquinho aqui, um pouco, né, para ser mais condizente com o curso e com o que a gente está situando aqui para vocês, a lógica da tutela. Tem um pesquisador, que é o Emílio Figueira, que é um pesquisador da inclusão, ele é pessoa com deficiência, e ele vai trazer essa importante abordagem, que a Casa dos Muchachos, ela foi a primeira medida de afastamento da criança de seu convívio familiar. Essas crianças eram criadas nas casas de acolhimento, então isso daqui remete lá ao Brasil Império, né? E as crianças indígenas que começaram a ser separadas, né? A gente vai voltar lá para o contexto dos jesuítas, e essas crianças indígenas que começaram a ser separadas de suas famílias, né? No contexto daquela política de catequização que se tinha,
nesse processo histórico. Então, essas crianças eram separadas de suas famílias, criadas nas casas de acolhimento, e após atingir a adolescência, elas tinham que retornar para suas aldeias. Quando elas retornavam para as aldeias, elas não conseguiam mais se adaptar, porque isso tinha mexido na cultura daquela criança. Então, elas não se adaptavam mais ao contexto que se tinha dos indígenas. Então, é uma questão cultural, né, que foi implementada pela igreja e pela classe dominante para a culturação da população indígena. Então, entende-se, né, que a primeira medida de afastamento da criança e do adolescente vai ser empreendida no Brasil colônia. A gente tem que entender o aspecto do colonialismo para entender a adoção, e posteriormente nós vamos ter as rodas dos expostos, né? Então, a tutela, ela nasce a partir de instituições, tal como a denominada Casa dos Muchachos, por iniciativa do processo de colonização, e foi implantado pela ideologia moralizadora cristã, por meio dos jesuítas, o que mais tarde vai se refletir nas bases do assistencialismo também no Brasil. E resquícios dessa forma de ação e atendimento à maternidade, à infância e à adolescência ainda estão presentes na cultura das políticas públicas, né? Então, desse modo, entendemos a Casa dos Muchachos como uma instituição onde filhos de indígenas foram recolhidos, tendo o objetivo de educá-los sobre os preceitos da igreja. Então, deixava-se de, né, partir-se do princípio de eliminar uma cultura, que é a cultura indígena, para educar essas crianças sobre os preceitos da igreja. E foi uma situação que acabou não dando certo, né, por esses fatores, pelo fato de educar essas crianças sobre os preceitos da igreja, e quando eles retornavam, atingiam a adolescência, retornavam para a comunidade indígena, eles não se adaptavam mais. O Figueira vai dizer que muitas dessas crianças, desses adolescentes que foram recolhidos, eles foram perambular pelas ruas, né, do Brasil Império, né, muitas vezes como pessoas que não tinham mais expectativas, assim, nesse sentido. A mulher, então a gente vai entender daí a questão social da mulher no Brasil e as suas expressões na sociedade capitalista, que são as infâncias a partir dos olhares decoloniais. Então, falei da Casa dos Muchachos, agora eu vou falar um pouco da Roda dos Expostos, né? Que a primeira foi em Salvador, na Bahia, no ano de 1726, e depois no Rio de Janeiro, depois em Recife, e posteriormente em São Paulo. Foi no período colonial brasileiro que foi criada a instituição Roda dos Expostos, que também foi uma política que acabou não dando certo. Era prestada pelo auxílio das Santas Casas de Misericórdia, então as crianças ditas como abandonadas, né? Eram crianças que eram colocadas nas rodas, os expostos que ficavam nos portões das Santas Casas de Misericórdia, e eram acolhidas pelas freiras. Então, após a independência, essa instituição passou por um enorme desenvolvimento, chegando a 12 instituições em meados do século XIX. Tem um imperador que ele vai fazer uma crítica à Roda dos Expostos e vai colocar também como um asilo dos enjeitados, tendo em vista que a maioria das crianças que eram colocadas na Roda dos Expostos não conseguiriam sair do processo de infância vivas, né? Então, foi uma política que voltada às ações de crianças abandonadas, que eram feitas segundo as determinações de Portugal, né? E delegava à Igreja Católica, através das Irmandades de Caridade,
alocadas na Santa Casa de Misericórdias, congregações e confrarias. Então, naquele momento, a preocupação consistia no crescente número de bebês encontrados mortos nas cidades e vilas. Então, foi feita essa política relacionada à Casa dos Expostos, né, essa assistencialização, com a preocupação, né, do Brasil Império do número de bebês que eram encontrados mortos, porque as crianças eram abandonadas, muitas vezes em terrenos, né, e eram devoradas algumas vezes por animais, e eram encontradas mortas naquele contexto. O Venâncio vai trazer essa discussão, e a Maria Antonieta Pisano morta também. Então, a procriação fora do casamento, ela era tida como alvo de recriminação, e a mulher que tivesse filhos considerados ilegítimos, ela estava sujeita a castigo e sanções, tanto religiosas quanto sociais. E ambas tendiam, naquele período, a se confundir. Então, surgiram as casas de roda, a Roda dos Expostos, que é uma instituição que se explica pela moral cristã, com base na estrutura da família colonial, e no qual as práticas de reprodução ficavam restritas aos limites do casamento. Então, se refere à Casa dos Expostos como o asilo dos enjeitados, que surgiram na condição de reguladores dos possíveis desvios familiares, um lugar para os filhos de uniões ilegítimas, os que não possuem história, os sem família. Então, diante dessa forte citação, nós temos que analisar as expressões da questão social no contexto da adoção. E, para isso, é necessário interpretar a história do Brasil, as suas particularidades, de uma maneira crítica. Então, é um país que passou por 388 anos de escravidão e hoje possui mais da metade de sua população construída entre negros e pardos, e que tem uma dívida histórica com esses sujeitos de direitos, principalmente com as mulheres negras, né? Naquele contexto de Brasil colônia, a gente sabe que no processo da escravatura, muitas mulheres negras eram abusadas, eram estupradas pelos ditos senhores de engenho, né? Então nós temos que refletir sobre esses processos e desconstruir esse processo no contexto da sociedade contemporânea. Então, no sistema escravocrata, as mulheres negras eram mercadoria de posse da classe dominante. Elas serviam aos interesses sexuais e reprodutivos, muitas vezes após serem estupradas e violentadas. Eram abandonadas à própria sorte, né, quando elas eram utilizadas enquanto escravas sociais também, no âmbito da prostituição, elas muitas vezes eram abandonadas à própria sorte, vendidas, eram exploradas na prostituição, como eu falei, e descartadas na lógica de consumo capitalista. Então, a expressão filho de criação, ela tem origem a partir dos filhos que as mulheres escravizadas tinham das relações de estupro com seus proprietários. Esses, a depender da dinâmica em que se formava a dita família tradicional brasileira. Em poucas situações, eram criados, em muitas situações, eram criados como bichinhos de estimação, nas cozinhas da casa grande, né? Entretendo as crianças brancas consideradas filhos legítimos, em brincadeiras que remetiam à subalternidade negra. Então, isso foi apropriado culturalmente pela sociedade e vai personificar em preconceitos contra a filiação adotiva, né, nesse processo, porque vai se entender essas relações dos filhos ilegítimos, né, desses ditos senhores do engenho, e como vai começar também o processo de adoção a partir das legislações brasileiras. Então, o preconceito contra a filiação adotiva, ele ainda traz uma complexidade de fatores, de estereótipos, de estigmatizações contra a mulher que entrega uma criança para adoção.
né? Essa mulher é muitas vezes, né, vista a partir da moralidade, dos juízos de valor, por uma sociedade que não entende por que essa mãe teve que entregar o seu filho, né? Então, tais preconceitos se materializam na vida e cotidiano dessa mulher, na vida do filho também, que é entregue para adoção, ou que é destituído do poder familiar, né, por uma sociedade que não compreende as estruturas desiguais que fundamentam e dão aporte moral à sociedade em que vivemos, né? Então, temos que entender esses elementos para que a gente possa compreender a adoção no Brasil. Nós temos que entender a história do Brasil, tentar relacionar a história do Brasil a esses processos de preconceito e estigmatização numa perspectiva crítica, para que a gente não caia em processos de romantização da adoção. Então, analisando o Brasil do século XVIII e XIX, a partir da concepção de Silva, a Silva tem um livro que se chama o Minibu, que fala a respeito da maternidade negra. E nós entendemos os aspectos do racismo, dos preconceitos materializados às mulheres negras, pois as mesmas nunca possuíam o direito de ter seus filhos consigo, sendo que eram posse naquele contexto, mercadoria, assim como a criança que poderia ser explorada pelo sistema escravocrata, da maneira que seu dono, né, entre parênteses, achasse útil. Então, as crianças, né, vindas daquelas relações de estupro das mulheres negras, né, submetidas aos processos escravagistas, elas eram utilizadas como bem a classe dominante entendesse. Elas podiam ser vendidas, né, ou elas poderiam ser criadas dentro das casas da classe dominante a partir de uma subalternidade. Então, entendemos, a partir desse contexto, que com a tradição eurocêntrica, de um pensamento que se foi difundindo nos contextos históricos, enquanto produto de verdades absolutas, sobre quais as mulheres negras e suas histórias de vidas em múltiplas determinações foram apagadas. Então, as violências sofridas e todos os efeitos perversos da escravidão, eles repercutem ainda hoje sobre a vida dos negros, especialmente em relação à trajetória da mulher negra e a concepção de maternidade africana, né? Para entender a adoção, para entender a maternidade, para entender a afrocentricidade, nós temos que entender a perspectiva da maternidade africana, né? Isso é fundamental para que a gente possa ressignificar esse processo, entender a cultura africana, entender a maternidade africana e a infância negra, sobretudo. Então, a Angela Davis, Sarita Amaro, Matilde Ribeiro, que foi nossa primeira ministra da Igualdade Racial, a Bell Hooks, argumentam no conjunto de toda a sua obra. As mulheres negras sempre trabalharam mais do que suas irmãs brancas. O enorme espaço que o trabalho ocupa na vida das mulheres negras, da atualidade, reproduz aspectos da escravidão. Nós sabemos que a maternidade no conjunto da ancestralidade africana é vista a partir de uma outra dimensão, né? Então, são pesquisadoras negras, né, que trazem elementos fundamentais para que nós possamos entender, como a Bell Hooks, como a Sarita Amaro, como a Matilde Ribeiro, são elementos que são interseccionais para que a gente possa entender os processos de adoção numa perspectiva africana, porque na perspectiva africana a maternidade ela pode ser vista enquanto uma dádiva, né, para a mulher. E na perspectiva africana discute-se também o processo de matripotência, né, a maternidade enquanto potência, enquanto respeito por parte da comunidade negra, né. Então, por que o racismo acontece? Então, na perspectiva da Sarita Amaro, essa pergunta tem sido historicamente evitada,
né? As comunidades negras sabem a resposta, aprenderam em sua história, a partir de nossas vivências, desde o primeiro dia de escola, desde a primeira semana de aula, né? Do contexto que se interrelaciona também nas relações familiares, com os vizinhos, com a comunidade em que a criança está inserida. Então, nós aprendemos em nossa história, a partir dos nossos antepassados, do que nós vamos nos entendendo enquanto sujeitos sociais a partir da nossa ancestralidade, das conversas que temos com os nossos, com os nossos ancestrais, com os nossos avós, com as nossas mães, com os nossos pais, nos processos também de sofrimento e de superação do racismo. Então, as comunidades brancas, no geral, né, elas não apresentam interesse nesse questionamento. Poucas pessoas vêm no sentido de discutir, de refletir sobre esse questionamento, porque elas estão ocupadas com a manutenção de seu lugar hegemônico na sociedade, né, que é o lugar dos privilégios. Então, falta a audição desse fenômeno, especialmente porque ele edifica, né, uma incomunicabilidade dos grupos envolvidos, né? Então, nós temos que revelar a importância dessa problematização, cujo pano de fundo está na questão de poder, que desencadeia o conflito étnico, ou seja, também nas relações de privilégio, né? Então, conforme a Carla Acotirene, no texto Sum é fundamento epistemológico, um diálogo com Oyeronke Oyumi, escrito para a revista Carta Capital, nós vamos entender as epistemologias africanas e diaspóricas, então, onde o macho não é a regra. Então, as Iabás são mães que conseguem absolutamente todo o respeito da força masculina, sem perder a maternidade e a autoridade e a lodê. Visto como participação política, acontece no público e também no privado. A panela de cozinha refolga a língua da fêmea, que deverá usar toda a sua importância para articular o interesse das outras, né? Então, nós vemos aqui a importância, né, que a Carla Cotirene traz, né, da matipotência mesmo, das epistemologias africanas e diaspóricas, né, e do respeito que se tem para com as mulheres negras, as Iabás, que são as mães que conseguem todo o respeito da força masculina. Nesse sentido, nós vamos entender também que a entrega, a adoção, ela não está especificamente vinculada à cultura africana e vinculada à cultura das mulheres negras. Nós temos no Brasil um processo que remete à maioria de crianças negras que estão nas instituições, nos serviços de acolhimento institucional, o que remete à estrutura do nosso país e à estrutura de classe social, que remete às condições que o povo negro foram tendo depois do processo de escravidão, né? Que saem sem direito a nada, né? E precisamos de políticas reparatórias, né? Para que a gente possa sair desse processo que remete ao racismo estrutural no Brasil. Então, precisamos compreender a epistemologia das filosofias africanas, né? Compreender o Ubuntu, né? O Ubuntu que Nelson Mandela traz para a perspectiva das políticas africanas, das políticas sociais africanas, e reconhecer que a maternidade pode ser encarada como uma luta cotidiana, pela integralidade da família e pelos valores do povo. Por isso, a decisão da entrega de uma criança à adoção, ela deve ser amadurecida pela mulher. Então, nós entendemos, né, que uma adolescente, por exemplo, no contexto da escola, ela pode ter a decisão de entrega de uma criança à adoção. E esse processo pode dela ter relatado isso, pode acontecer no contexto educacional, por ela conhecer e confiar no pedagogo, por ela conhecer e confiar na professora. Então, uma adolescente gestante,
ela pode e deve ter direito a uma decisão também amadurecida, né, com apoio de políticas sociais. Se isso for relatado no contexto da educação, isso deve ser, primeiramente, relatado ao Poder Judiciário, para que os assistentes sociais, psicólogos do Poder Judiciário possam direcionar também as outras políticas públicas numa perspectiva intersetorial, né? Então, isso deve ter sido em rede, né? Nós não podemos cometer equívocos no sentido de culpabilizar a mulher pela condição que foi submetida, né? Então, ela tem o direito de ficar com seu filho e ela tem o direito de entregar o seu filho, caso queira, né? E necessita do direito a uma decisão amadurecida, né? Nós vemos situações, né, que estão sendo explicitadas no ambiente, no contexto da mídia, né? A situação da Clara Castanho, como ela foi exposta, né, pela situação mediante a falta de ética de profissionais da área de saúde, né? Nós temos legislações, né, que contemplam o direito à entrega, à adoção, e isso, né, remete também a punições, né, para o profissional que não agir eticamente com relação ao contexto explicitado pelos direitos reprodutivos, pelos direitos da mulher, pelos direitos. Então, a Angela Davis, ela vai colocar que no sistema escravista, definia o povo negro como propriedade, e as mulheres eram vistas, não menos que os homens, como comunidades de trabalho lucrativas. Então, para os proprietários de escravos, elas poderiam ser desprovidas de gênero, né? Vejam que forte. Nas palavras de um acadêmico, a mulher escrava era, antes de tudo, uma trabalhadora em tempo integral para seu proprietário, e apenas ocasionalmente esposa e mãe de casa, né? Então, são mulheres que, né, eram exploradas massivamente pelo contexto da escravatura. Então, a ideologia crescente da feminilidade no século XIX, que enfatizava que o papel das mulheres como mães protetoras, parceiras, donas de casas amáveis, né? Mas as mulheres negras, como que elas ficavam no contexto dessa história, né? As mulheres negras, para Angela Davis, eram praticamente anomalias, né? As mulheres negras, elas, embora as mulheres negras desfrutassem de alguns benefícios da ideologia da feminilidade, não raro presume-se que a típica escrava era uma trabalhadora doméstica, cozinheira, arrumadeira ou mame na casa grande. Então, isso são elementos para que a gente possa entender, né, na relação fusional mãe, filho, na relação que é entendida também a partir de uma pesquisadora que se chama Elizabeth Badinter. A mãe, naquele contexto, ela pode ser entendida sobre a imagem, né, da Virgem Maria, a imagem da mulher, né, sustentando seu filho nos braços, que é a imagem, muitas vezes, na maioria das vezes, concebida da mulher branca, numa perspectiva mais eurocêntrica. Então, a maternidade, ela ainda explicada pelo modo eurocêntrico de ser. E não fica difícil salientar que, no contexto do capitalismo moderno, a partir do individualismo exacerbado, na conjuntura neoliberal, com seu traço ideológico, aumenta a culpabilização da sociedade às mulheres que entregam seus filhos em adoção. E essas vão ser tratadas com desprezos e colocadas sob o estigma da mãe abandonante, né? A sociedade vai ver essa mulher como abandonante, mas não vai ver também todo o processo de resistência que essa mulher teve que ter até chegar na decisão de entregar o filho, né? Nós vemos que talvez a decisão dela de ter entregado esse filho, de ter desistido desse filho, é muitas vezes a situação de um amor, né, muito maior, de um amor em tamanho gigante, né, em tamanho infinito que essa mãe tem, porque muitas vezes ela não tem condições financeiras, não tem condições socioeconômicas de arcar com a responsabilidade
que um filho precisa, né, no contexto da educação, no contexto da saúde, né? Então, a entrega, ela é o maior ato de amor empreendido pela mulher-mãe, sendo que o sistema capitalista não oportuniza a perspectiva de melhores condições de vida às mulheres das classes denominadas subalternas. Esse sistema exclui as mulheres pauperizadas, né? E aí também, né, estão não só as mulheres negras, mas as mulheres, né, de todas as etnias, mas principalmente as negras, né? Tendo em vista o contexto e a lógica de como se direciona o processo de adoção no Brasil, né? Então, nós planejamos e direcionamos nossa ação profissional, né, para o entendimento do outro. Isso também é entendido a partir da ação pedagógica, da ação educacional dos educadores. Nós entendemos o outro, né, a partir de suas vivências plurais e dos processos traduzidos dos sofrimentos e ardias, né, que o modo de produção capitalista provoca aos indivíduos e aos grupos sociais. E ao nos colocarmos no lugar do outro, nós saímos na posição de superioridade. Então, nós temos também que sair dessa posição de superioridade. Tipo, eu, Eduardo, sou profissional de serviço social, estou atendendo essa mulher, estou atendendo essa criança, estou atendendo essa família. Eu tenho que me colocar no lugar do outro e sair da posição técnica, sair da posição de superioridade como técnico de curso superior, claro, entendendo os elementos, né, que estão relacionados aos processos de história de vida dessas famílias, mas muitas vezes técnicos de ensino superior podem remeter a um processo de superioridade em relação às famílias, né, no sentido de achar que o conhecimento dele é o superior ao daquela família, ao daquela criança, né? Nós temos que entender isso em suas singularidades, em suas particularidades. E todo conhecimento ele é válido e ele é atributo de mediação, de processo de composição, de processo de entendimento. Então, nós somos né, detentores de um saber profissional, né? Nós somos formados, né, para entender as relações familiares, para entender as relações pedagógicas, mas muitas vezes, quando nos julgamos detentores de saber profissional, né, nós podemos fazer seres humanos em sua diversidade, experimentar as faces do poder institucional. Nós temos que sair da lógica do poder institucional, do que está instituído nas escolas, do que está instituído nas instituições sociais em que atuamos, né, que é de um contexto autoritário. Nós saímos dessa relação do instituído para a relação do instituinte. Nós temos que superar as violências simbólicas que são marcadas nos processos de reprodução da vida e das estruturas sociais. Para a construção de uma visão ampla, estratégica e dialogal, nós temos que entender a maternidade num contexto multidimensional, entender a infância também num contexto multidimensional, saindo do modo eurocêntrico de ver. Estratégia epistemológica afrocentrada, podemos compreender, a partir de Oronkeu e Yumi, que a maternidade reflete a categoria mais estruturante e fluida em termos sociais, políticos e espirituais do povo iorubá, né? Entender aspectos da cultura africana, entender a língua, né, que o iorubá, né, se constituiu enquanto uma língua das comunidades africanas que estavam presentes aqui no Brasil, são aspectos que valorizam, né, o contexto de representatividade da criança negra. Então, sendo que, através dela, as mulheres expõem seu ponto de vista e o porquê das realidades africanas serem interpretadas sem qualquer empréstimos ocidentais. Então, tem o marcador de gênero, né, conforme Yoronkeu Yumi, a questão da matripotência, né, é um conceito que tem que ser entendido no contexto, dentro dos elementos da diversidade
e da diáspora africana, né? Uh, e a Cotirene, a Carla Cotirene, traz esses elementos, né, no livro Interseccionalidade, para que a gente possa entender os feminismos, né, e a epistemologia africana na diáspora. Então, personificou-se uma cultura historicamente construída em que as mulheres negras são invisibilizadas subjetivamente enquanto mães, e a ela cabe prover alimento e cuidados para a criança branca, deixando seus filhos de lado. Entretanto, né, nós vemos isso muito presente, né, na estrutura do Brasil, né, casos, né, jornalísticos de mulheres negras que deixam seus filhos, né, sobre muitas vezes sozinhos em casa para cuidar dos filhos das mulheres brancas, né, até notícias de tragédias que vão acontecendo a partir do racismo estrutural, né, de famílias de pessoas brancas, em que a mulher negra tem que levar esse filho para o apartamento e acabam acontecendo tragédias, né, no sentido desse filho, né, não ser cuidado, né, ser deixado totalmente de lado, ignorado, né, até acontecer acidentes fatais dentro de apartamentos, né, de classe rica no país. Então, assim, as mulheres negras, elas acabam muitas vezes deixando seus filhos de lado, né, para cuidar dos filhos dos outros. E as histórias, elas devem ser construídas, cruzadas e analisadas, para que a gente possa romper com os estereótipos e estigmas. Nós temos que, entre as histórias, entender as particularidades das mulheres negras e que elas exercem várias formas de maternidade. Ela é a mãe biológica, ela é a mãe afetiva, de filhos não biológicos, é a mulher que lidera uma comunidade, como mãe ancestral, como sacerdotisa Yorubá, né? Então, é fato, né, que a renúncia materna ela não está vinculada à cultura das mulheres africanas, né? E eu entendo que a renúncia materna e a destituição do poder familiar também não está associada à nossa cultura. Para isso, a gente tem que entender um livro que é fundamental, que é Um Defeito de Cor, é uma obra da autora Ana Maria Gonçalves, que ela empreende estudos a partir de uma interpretação alicerçada na filosofia e na cultura iorubá, a partir da história de uma africana idosa, né, cega e à beira da morte. E essa idosa ela viaja para a África e retorna para o Brasil em busca do filho perdido há décadas, e que ao longo da travessia ela vai contando a vida marcada por mortes, por estupros, por violência e escravidão. Então a autora que é a Silva, do livro Omnibull, ela vai observar, então, que evidencia-se uma marginalização que ainda se encontra submetida às culturas negras no Brasil, né? Nesse contexto, sofre a mulher negra e sofre a criança negra também no contexto da adoção, né? Uma conjuntura em que outras mães negras vêm forçosamente apartadas de seus filhos, por motivos que não mais se explicam pela lógica escravista, mas por de suas reverberações, ou seja, a reprodução, né, que em muitos casos, muitos dos conhecimentos oriundos da matriz africana no Brasil permanecem em desconhecimento, ou eles têm essa origem esvaziadas. Por isso é importante entender o enegrecer, né, entender as culturas, as diversas culturas africanas a partir das comunidades, dos povos africanos que foram sequestrados, escravizados e trazidos para o Brasil, né? Nós temos que entender a infância também a partir de uma perspectiva que reconhece gênero, que reconhece classe social e que reconhece
a questão de raça e etnia como centro também nesse contexto, tendo em vista que a maioria da população no Brasil é de origem negra. Então, temos que ter a raça também como centro para que a gente possa entender esses elementos. Então, gênero, raça e classe social se torna fundamental para que a gente possa interseccionar esses elementos e entender os processos de preconceito, de racismo, de desumanização que acontece no conjunto da sociedade capitalista. Então, para isso, é importante compreender as diferentes culturas, saber respeitar, valorizar, interpretar as particularidades históricas do Brasil e como a história nos foi contada por meio de um único sentido, né? Essa história, muitas vezes, é contada por meio de um único sentido. Nós temos que entender o outro lado da história, assim, né? Temos que entender que o sentido que nos é contado muitas vezes privilegia a visão eurocêntrica e entroniza o homem branco, rico e heterossexual. E precisamos empreender no sentido de romper com a descrição de uma história única, né? Isso é fundamental para que nossas crianças possam ressignificar suas vidas também dentro do que abrange o processo de educação e dentro da perspectiva educacional. Precisamos entender que a entrega, adoção, quanto à perda do poder familiar, né, que quando é destituído o poder familiar, né, a gente fala agora perda do poder familiar e não mais destituição, podem se caracterizar no genocídio cultural de um povo também, né? Um povo que a partir do que as crianças negras, né, que são afastadas de sua família, que é um contexto de uma política que é reproduzida de um projeto que se tem no Brasil de eliminação da cultura negra. Essas crianças podem não ser possibilitadas pelas famílias adotantes ou pelos abrigos institucionais e casas-lares ao acesso à cultura ancestral, né? E o que se direciona ao não entendimento do que ser negro, né? Não entendimento do que é ser negro, do que é ser indígena no Brasil e as diversas particularidades que envolvem a invisibilidade da cultura e história negra e indígena no Brasil. Mas são elementos que a gente tem que entender, que estão presentes aqui nesse livro, que é de minha autoria, que é a entrega do filho à adoção, que é a minha dissertação de mestrado, na verdade, e nós fazemos adaptações também na dissertação a partir de entender a perspectiva decolonial, né? Entendendo e dando a centralidade à questão étnico-racial e numa perspectiva marxista, numa perspectiva decolonial. Por isso, também, nós temos que dar ênfase à importância de que os cursos de preparação para adoção no Brasil, né, isso remete também ao contexto educacional, eles têm uma perspectiva decolonial, inclusiva e multicultural. Né? Esses cursos de preparação para adoção no Brasil, eu conheço a Bahia, né? Eu tenho uma colega que é do Tribunal de Justiça da Bahia, a Denise, ela realiza o curso de preparação para adoção já numa perspectiva decolonial. Eu acrescento aqui também a perspectiva inclusiva e a perspectiva multicultural, porque a criança negra ela pode ser adotada por uma família branca, a criança branca pode ser adotada por uma família negra, a criança pode partir de um processo de adoção por uma família homoafetiva. E nós temos que entender todos esses elementos de uma perspectiva interseccional, numa perspectiva decolonial e numa perspectiva multicultural. Fato que uma criança que é adotada por uma família branca, ela vai entender a partir do contato dela com a família, do contato dela com a família adotiva, a família vai acolher ela e ela vai entender elementos da cultura dessa família também. E essa família também vai transmitir cultura para essa criança, né? Então, são sentidos e elementos que são aprendidos nas relações familiares.
de famílias que são múltiplas no contexto do Brasil, né? Nós não estamos na lógica de família tradicional brasileira, sim, mas de múltiplas famílias que podem ser entendidas a partir de uma perspectiva da diversidade, de uma perspectiva de múltiplas culturas, né? O Brasil tem múltiplas influências, múltiplas culturas, elementos que trazem, por exemplo, para a perspectiva da imigração italiana, da imigração de várias culturas que estão presentes no Brasil. E uma criança negra pode ser adotada por uma família que tenha, em sua essência, essa multiculturalidade. Essa criança vai aprender essa cultura e a família também tem que estar aberta para aprender a cultura dessa criança, porque ela sabe, porque ela tem sentido no que ela fala, né? E ela traz elementos de aprendizagem social, elementos de aprendizagem do pedagógico que ela foi adquirindo ao longo da vida, né? Isso não deve ser deixado de lado. A família tem que ter uma sensibilidade para que ela possa entender a diversidade, para que ela possa entender essa criança e não cometa preconceitos, né? Porque isso é muito sério. Às vezes o preconceito pode ser direcionado pela própria família, né? A partir do contexto de diversidade que envolve a adoção. Isso causa traumas na criança que muitas vezes pode se manifestar no contexto da aprendizagem, pode se manifestar no contexto da área social, da sociabilidade, né? Então são elementos que são né? Eu vejo nesse sentido que as pessoas elas sofrem opressões de modos diferenciados, né? Nos anos 60, 70 e 80, por exemplo, vai se presenciar no Brasil um preconceito autoritário exacerbado contra o caipira, né, a partir de um Estado que tentou destruir o mundo cultural dos pequenos produtores de terra, levando as propriedades pequenas a se agruparem aos latifúndios, sendo vendidos a preços abaixo do mercado para os latifundiários, né? Nesse contexto, nós vamos entender que as populações, as imigrações que tiveram acesso à terra, né, muitas vezes, através de propriedades que vão se constituir depois como pequenas, vão sofrendo também um preconceito cultural no Brasil, a partir de um projeto de sociedade, de um projeto que se tem no contexto da ditadura, né, militar, e que vai levar esses agricultores, né, alguns descendentes de imigrantes, né, como os italianos, como outras imigrações, a venderem as suas terras a preços abaixo do mercado para os latifundiários, né? E esses também vão migrar para os grandes centros, ficando submetidos à base do comércio ou submetidos à base do comércio local, né? Que é o que acontece, né, aqui em municípios pequenos, como os do Vale do Ivaí, que é a região em que eu me situo aqui enquanto pesquisador, é a minha região de residência. Então, nós entendemos que a entrega para adoção ela não acontece apenas vinculada às mulheres negras, né? Que as mulheres têm direito de entregar os seus filhos, né, à justiça, se assim acharem necessário, e as mulheres negras e as mulheres brancas periféricas também são injustiçadas com o Estado penal, que pode retirar os direitos em relação a ficar com seus filhos, né? E nesse caso pode ser manifestado categoricamente a partir da raça, sendo determinado pela característica da região. Então, no estado do Paraná, nós vamos entender a partir dos elementos, né, da raça, etnia, mas também pela região, pelo estado, né, no contexto do Brasil, né, pela região, pelo estado, pelo município, em que acontecem esses processos de adoção, sendo que ainda faltam muitas pesquisas sobre adoção compulsória também, que é a adoção em que se obriga, né, o hospital, a instituição em que aquela mulher declara
a decisão de entregar seu filho obriga ela a, a realizar a entrega, né? Que, na verdade, é bem parecida com sequestro mesmo de crianças, enfim. Badinter, ela vai colocar nas suas análises. A Elizabeth Badinter é uma filósofa que ela é bastante discutida no âmbito da psicologia e do serviço social. Acredito que na educação também tem essa discussão do amor materno, né? O mito do amor materno, né? Um livro bem famoso da Elizabeth Badinter, e ela coloca que ela nunca disse que o amor materno é uma invenção. Então, em várias ocasiões, ela chega a ressaltar o contrário. O título pode sugerir ao leitor apressado ser esse o propósito do mito do amor materno. Ela diz, ela coloca, queria dizer apenas que uma sociedade não valoriza um sentimento, pode extingui-lo, que não valoriza um sentimento, pode extingui-lo ou sufocá-lo, a ponto de eliminá-lo totalmente em numerosos corações. E não que tal sociedade se tornasse impossível todo o amor materno, o que teria sido um absurdo. Então, Elizabeth Badinter, na discussão filosófica dela do amor materno, ela vai traçar uma análise histórica, uma análise filosófica sobre a maternidade. Ela vai entender o contexto das mulheres francesas, no contexto da era da década medieval mesmo, da época medieval, e ela vai entender o contexto das amas de leite, né, onde as mulheres francesas, né, pelo processo de independência que foi tendo, elas não cuidavam dos seus contexto, e isso não era visto com uma normalidade pela sociedade. Então, uma mulher de classe imperial, uma mulher de classe dominante, ela entregava os seus filhos para a ama de leite cuidar, né? Então, ela vai utilizar o termo amas de leite mercenárias, né? E essas amas de leite ficavam com as crianças até ela completar certa idade, e depois era entregue de volta às mães, né? Então, esse livro traz uma abordagem bem interessante sobre a maternidade, né? Para que a gente possa entender a maternidade numa outra perspectiva, não como obrigação da mulher, para entender também o contexto da decisão amadurecida em relação a entregar um filho, né, para adoção. Mas ela também discute o amor materno, né? E isso é importante de colocar, porque quando nós lemos a obra inteira da Badinter, nós vamos entender que ela faz essa relação estudando as mulheres francesas daquele século, mas ela também vai colocar que é possível a construção do amor materno, e ele nasce instituído e construído socialmente, né? Então, o amor materno também ele nasce e é construído socialmente no contexto da adoção. É possível uma família adotar a criança adotiva, interrelacionar, sentir esse amor materno que é construído socialmente a partir do respeito, a partir da diversidade, a partir de uma pluralidade no contexto da adoção. Então, o Brasil, ele apresenta os resquícios da colonização, né, a estrutura racista, né, o contexto da colonização. Francis Fanon é um psiquiatra, pesquisador negro, que ele vai remeter para que nós possamos entender esse contexto da colonização, do lugar do outro, né, é bem interessante. A literatura de Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas. Então, isso vai remeter a preconceitos históricos que deixam as etnias indígenas, os negros, as pessoas com deficiência em uma condição totalmente desigual em relação às outras, e que se especifica de acordo também com a orientação sexual dos sujeitos, né? E a adoção, ela tem que ser
entendida numa perspectiva multicultural, numa perspectiva plural, numa perspectiva de diversidade. Nós temos que fazer a crítica, a entronização do homem branco, heterossexual e rico, né, e isso alimenta as ideologias da branquitude, né? Nós temos que fazer também a crítica ao capacitismo, né, que está relacionado ao preconceito contra a, as pessoas com deficiência, e sabe-se que no Brasil as crianças, muitas vezes que não são adotadas, também se constituem enquanto famílias de crianças com deficiências que estão na instituição de acolhimento, né? Muitas vezes não são escolhidas pelas famílias, né? Então nós temos que falar das crianças com deficiência, das crianças com doenças raras, que também merecem uma oportunidade no contexto da adoção, né? Então nós não nos posicionamos de nenhuma forma aqui contra a adoção, mas nós temos que entender a adoção numa perspectiva crítica, numa perspectiva dialética, estabelecendo a relação com esse processo de gênero, de raça e de classe social, para que a gente possa entender a estrutura social e que nós temos um Estado burguês que, sim, é culpado, né, pelo contexto da adoção e até mesmo pela adoção existir, né? Então, tem uma relação de opressão, de discriminação e moralidade vigente no contexto da sociedade, né? O que nos conduz à necessidade ética, né? Nos conduz a ter coerência de trabalhar com as intersecções no processo de adoção. Nós temos que entender a relação gênero, raça, classe social, para que nós possamos ressignificar os processos de adoção, entendendo as multiculturas, entendendo a infância negra, sobretudo, entendendo a maternidade negra, entendendo o contexto da afrocentricidade, da importância da cultura africana, de entender os elementos da cultura africana na escola, para que a gente possa ressignificar as relações sociais que as crianças negras têm em relação à diversidade escolar, em relação à pluralidade, o respeito, e mais que o respeito, né, a formulação de concepções, de interpretações, de ideias no contexto da escola entre as crianças negras, entre seus colegas que se situam, né, numa perspectiva multicultural, tendo em vista as diversas culturas que temos presentes no Brasil. Então, é necessário que o colega saiba respeitar o outro, mas, acima de tudo, valorizar aquela cultura, valorizar a essência humana, né? Nós temos que romper com esses processos de desumanismo, né? Com esses processos de massificação e de alienação que estão presentes no contexto da sociedade. Então, para finalizar, nesse processo somos todos sementes, polinizando o mundo para que se possa vencer os racismos, o preconceito contra a filiação adotiva e as violências e as iniquidades, combatendo a ignorância com o conhecimento. Né? O que nós estamos fazendo aqui, a partir desse simpósio, né, que traz essa relação de conhecimento, de pluralidade, de diversidade, estudando as infâncias e as múltiplas infâncias. E eu acredito que o estudo da infância ele está articulado com a questão da maternidade, com essas questões que são trazidas a partir dessa abordagem, né? Porque se interrelaciona nas relações que o professor tem em sala de aula, ele acaba também trabalhando com a família dessa criança, e nós temos que entender esses elementos para que a gente não moralize os comportamentos, para que a gente possa entender a diversidade. Então, que assim seja, a Sé para todos que estão assistindo, e eu vou passar as referências bibliográficas para vocês. Foi um prazer estar aqui nessa discussão. Novamente, meu muito obrigado para a Elis, que esteve aqui presente na mediação,
para a professora Marta pelo convite, para todos os colegas do grupo de pesquisa, né, que é uma potência extrema e é um prazer estar participando sempre com vocês. Aqui vão as referências bibliográficas, né, a Chimamanda Ngozi Adichie, a Sarita Amaro, a Carla Cotirene, Elizabeth Badinter. Aí tem o meu livro, que é a entrega do filho à adoção, a Angela Davis, né, que é bem interessante, Mulheres, Raça e Classe. Esse artigo meu e da professora Marta, que é o processo de entrega à adoção à luz da ordem patriarcal de gênero, está disponível na revista Artemis. O Emílio Figueira, que traz as pessoas com deficiência na história do Brasil, que é a discussão das casas dos muchachos, né, que ele traz, que é uma trajetória de silêncios e gritos, é uma discussão bem forte. A Bell Hooks, Ensinando a Transgredir, a Maria Antonieta Pisano Mota, a Fabiana Carneiro, que ela traz o livro Omnibu, que é a maternidade negra, a partir do livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, e o Alexander Silva e a Marta Furlan, que trazem esse artigo sobre as infâncias, as experiências, no sentido de ser criança negra na educação infantil. Também é muito interessante. E aqui finalizamos a discussão. Muito obrigado, Elis, pela sua mediação, e a gente fica à disposição quando precisarem. Professor, obrigada pela excelente exposição, né? Excelentíssimo, importantíssima discussão que tem que ser feita, internalizada e desconstruída e construída todos os dias, né? Para que a gente possa melhorar realmente a nossa qualidade, não só da educação, mas de vida também. Obrigado, Elis. Foi um prazer, tá? E um prazer aprender com você também, a partir do que nós